limitação de crescimento. Por que a limitação? Quando a gente está trabalhando apenas como pessoa física, chega a um determinado valor e você acaba pagando mais imposto do que deveria, onde esse valor que você está pagando a mais, você poderia estar investindo no seu escritório. Então, a gente preza essa questão da limitação, né? E vem para a pessoa jurídica, que é onde a gente trabalha como empresa. Que é a gente consegue ter uma maior estrutura, possibilidade de planejamento, ver qual é o melhor cenário, se é um simples nacional ou outro regime tributário. E a facilidade para a expansão. Porque quando você trabalha com pessoa jurídica, você pode ter o seu escritório aqui e abrir uma filial em outra cidade, em outro estado. Aí eu trouxe inicialmente uma separação. Digamos aqui, como está começando do zero, então teoricamente seria mais viável a gente trabalhar como pessoa física. E quais são os impostos obrigatórios que toda pessoa física ela tem que pagar? INSS, Imposto de Renda e o ISS. Ai, Ariane, eu só estou trabalhando, recebo R$2.000. Eu tenho que pagar esses impostos? Infelizmente, sim. A partir do momento que você ofere qualquer tipo de renda, qualquer tipo de receita, você precisa contribuir com esses impostos, porque eles são obrigatórios. Aí vem, eu sou pessoa física, eu tenho uma obrigação mensal? Eu nem sabia, porque a gente pensa que só a pessoa jurídica que tem. Mas não. A pessoa física, ela tem as obrigações mensais com o Carnê-Leão, que é entregue mensalmente, enviado, informa todos os seus recebimentos, todas as despesas do seu escritório, né? E o livro caixa, que é um complemento desse Carnê-Leão. E a gente tem a obrigação anual, que é a temida declaração de imposto de renda. Essa declaração de imposto de renda da pessoa física, ela é importada, já é preenchida através do Carnê-Leão. Porque o Carnê-Leão você faz mensalmente aquela informação e quando chegar no período da declaração de imposto de renda da pessoa física, ele importa essas informações para lá. E você faz só complementar com as despesas que você tem com educação ou plano de saúde, certo? Aí eu trouxe aqui as alíquotas dos impostos na pessoa física, certo? O INSS, ele é 11% do salário mínimo. Bom, porém, ele tem direito a todos os benefícios, exceto a contribuição por tempo. Então, você vai ter direito a salário maternidade, a auxílio doença, tudo isso, mas não conta como contribuição por tempo de serviço. Porém, se você recolhe o INSS 20% do salário mínimo, limitado ao teto, você tem direito a todos os benefícios, inclusive o tempo de contribuição. Então, ele vai somando, né, o que você já trabalhou com esses outros. O imposto de renda é aquela tabela progressiva que a gente já conhece, né? E, graças a Deus, esse mês de maio aumentou, tá aí para 3.036, se eu não estou enganado. Quem recebe até esse valor não tem desconto de imposto de renda, não tem que pagar. Só tem que pagar quem tiver superior a esse percentual, a esse valor, desculpa. E o ISS? O ISS. O ISS é um cadastro na prefeitura. Ariane, eu sou pessoa física, eu preciso desse cadastro? Precisa. Por quê? Nesse cadastro da prefeitura, você vai emitir a sua nota fiscal, você vai pagar o seu imposto na prefeitura. Como eu falei anteriormente, são impostos obrigatórios. Com isso, esse valor aqui na prefeitura de Aracati é uns R$800, mais ou menos, se eu não estou enganada. E paga uma vez por ano, mas isso vai depender de prefeitura para prefeitura. Tem prefeituras que eles conseguem parcelar durante o ano, tem prefeitura que você consegue pagar de 2 vezes, certo? Então, seria que a gente vê a norma do município. Aí eu trouxe agora a parte da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, a UAP, a gente sabe que, de modo geral, existem várias sociedades empresárias, vários tipos de empresa que você pode abrir. Porém, para advogados, a OAB só permite 2 tipos, que é a unipessoal, que é composta por apenas um sócio, e é composta por, você utiliza, né, o seu nome completo, ou uma parte do seu nome,
acrescida da expressão Sociedade Unipessoal de Advocacia. E a gente pode também abrir a sociedade simples, que ela é composta por mais de um sócio, que aí pode ser 2, 3, fica a critério dos quem vai compor o quadro. E nele você tem que usar o nome do sócio da empresa, ou o sobrenome do sócio, e fica lá, por exemplo, Silva, Ramos, enfim, Sociedade de Advocacia, certo? Eu também trouxe aqui a questão da estrutura do contrato social dessa empresa. Como é que seria? A OAB já disponibiliza os modelos, certo? Porém, você pode acrescentar cláusulas que você acha que é interessante, principalmente quando você vai trabalhar em sociedade com outra pessoa. Definir se a administração da empresa, né, do escritório, vai ser pelos 2 sócios, ou vai ser só por um sócio. A questão da distribuição de lucros, se vai distribuir mensalmente, a cada trimestre ou por ano, certo? E sempre lembrando que analisar o que a OAB permite nesse contrato, que a gente tem que ir na lei da OAB e ver o que é que ela pode permitir a isso. Aí já a gente vai falar agora do acordo dos sócios. O acordo, ele não é obrigatoriamente parte do contrato, ele é um complemento disso. O que é esse acordo? A finalidade dele é evitar prejuízos futuros, com o objetivo de você determinar o que cada um vai fazer. São processos internos que você vai dizer, olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou ser responsável por tal função, você é responsável por tal função. Dividir as tarefas mais precisamente. O que é que pode conter nesse acordo? A divisão das funções de responsabilidades. É muito bom para a questão, por exemplo, você quer trazer um advogado para entrar na sociedade. Vai ter uma votação, um consenso entre os 2 sócios. Vai ser quem tem maior percentual de participação? Vai ser entre os 2? Isso tanto para a entrada, quanto para a saída também daquele sócio, né? Quem pode entrar em votação se aquele sócio não está sendo condizente com o que foi acordado no início da sociedade, tudo isso. E também a proibição de concorrência. O que é essa proibição? Por exemplo, eu saio de uma sociedade de advogados, eu tenho que passar um tempo sem prestar concorrência com aquele escritório que eu trabalhava. Digamos, todos ali trabalhavam com a parte previdenciária. Eu saio e não entro como concorrente na parte previdenciária do escritório antigo, certo? E a cláusula de confiabilidade, que a confidência, quem sabe que todo mundo tem, mas quando fica nesses acordos é uma coisa mais expressiva, mais certa. Esse acordo ele não precisa ser registrado no OAB, ele deve ser assinado pelos sócios e, se quiser, registrado em cartório. Tá? E aqui eu trouxe, porque ficou um pouquinho passado, mas eu trouxe o passo a passo de abrir uma pessoa jurídica. Qual é o processo? Primeiro passo, antes de tudo, ou até mesmo antes de pensar em abrir uma pessoa jurídica, mas você que sai da faculdade, é procurar um profissional para te orientar a melhor opção, né? Aí, então, você contrata primeiro uma contabilidade, depois você define a sua natureza jurídica. Eu vou abrir a empresa só ou eu vou ter sócios? Definiu isso, aí a gente parte para a parte operacional da contabilidade, né? Que a gente vai ter que fazer o DBE na junta comercial. Esse DBE é onde a gente determina o espaço onde esse escritório vai funcionar, as atividades que ele vai exercer, se ele vai ser para o sócio ou não, certo? Depois dessa viabilidade deferida, a gente vai elaborar o documento básico de entrada. Que esse documento ele é feito via Receita Federal, mas quem defere esse documento é o OAB, né? E a gente vai na elaboração do contrato. Após elaborar o contrato, a gente transmite esse contrato lá no portal da OAB com a senha de vocês, e faz um pré-cadastro dizendo tudo que foi colocado no contrato e após a OAB deferir esse contrato, dizer, não, está tudo ok, o CNPJ ele é criado. Aí a gente consegue emitir aquele cartão CNPJ, onde vem todos os dados da empresa, atividade, endereço, certo? E dados, né, de contato. Após esse cartão CNPJ impresso, registrado, a gente vai junto à prefeitura, realiza o cadastro da empresa na prefeitura. Apesar que, hoje em dia, graças a Deus, é tudo automatizado. Então, quando você começa a viabilidade lá na junta comercial,
a prefeitura já sabe que você está abrindo uma empresa. Porém, mesmo assim, quando finaliza esse CNPJ, a gente precisa que essa formalização seja deferida à prefeitura novamente, para assim conseguir a questão de alvará de funcionamento, todo escritório, toda atividade precisa, e também a emissão de nota fiscal, para que você consiga emitir a nota para o seu cliente. Com isso, vem a escolha do regime tributário. Toda empresa, quando a gente abre, ela não vem já dizendo essa vai ser do Simples, essa vai ser outro regime. Não, você tem que fazer a melhor opção. Por isso a importância do planejamento tributário. Vê se é melhor você estar no Simples Nacional ou você ir para o lucro presumido, tá? Com isso, vem a emissão também do certificado digital da pessoa jurídica, porque tem algumas demandas que a gente só consegue fazer com o certificado da empresa. Apesar de a contabilidade ter a procuração da empresa, mas tem algumas necessidades. E vem depois a organização mensal, que eu acho que é a parte mais desafiadora, é você conseguir emitir todas as notas de todos os clientes, é você conseguir ter o controle de tudo que entra, tudo que sai, é a parte mais desafiadora. Eu tenho para mim essa opção. Aqui eu trouxe um pouquinho do regime tributário e algumas orientações e pedir que evitem alguns erros. Porque assim, a gente pensa que a contabilidade ela se torna um bicho de sete cabeças, mas não. Às vezes só falta realmente a orientação, né? Por exemplo, no regime tributário, atualmente aqui no Brasil a gente existe 3 regimes. O Simples Nacional, que é o conhecido por todos, o lucro presumido e o lucro real. Nos escritórios de advocacia, principalmente a quem está iniciando, fica sempre entre o Simples Nacional e o lucro presumido, que foi o que eu trouxe aqui. O Simples Nacional, ele é composto por 5 anexos. E dentro dos anexos, né, que vai exercer por cada atividade, os escritórios de advocacia estão no anexo 4, com uma alíquota inicial de 4,5%. Eu gosto sempre de trazer exemplos. Digamos que você fature 10 mil naquele mês. Você estando no Simples Nacional, você vai pagar 4,5% de 10 mil reais, certo? Que dá 450. Digamos que você opte, não, Mariana, eu vou para o lucro presumido. Que o lucro presumido, para a gente chegar numa base de cálculo para o imposto, a gente aplica uma presunção, que prestação de serviço é 32%. Então, digamos, eu faturei 10 mil, só que eu sou do lucro presumido. Então, eu vou aplicar uma alíquota de 32% para achar minha base de cálculo para o imposto. Conseguiram compreender? Aí você chega, Ariane, é melhor então eu ir para o lucro presumido, porque eu não vou ser tributado em 10 mil, vou ser tributado em 3.200. Só que a alíquota dos impostos, de cada imposto, é muito alta. E acaba que inicialmente não compensa você ser do lucro presumido. Eu trouxe até aqui, é porque ficou um pouquinho embaçado, mas o Simples Nacional é uma guia única onde você paga todos os impostos. No lucro presumido, você vem com cada imposto uma guia. Por exemplo, a guia do imposto de renda da pessoa jurídica é 15%. No Simples Nacional você começa com 4,5%. A CSLL, que é a contribuição social, é 9%. O PIS 0,65%. O COFINS é 3% e o ISS é 5%. Mesmo que sua base de cálculo seja menor, por ser uma presunção, você acaba pagando mais do que se estivesse inicialmente no Simples Nacional. Tá? Então, assim, é a questão do planejamento tributário. Por isso que nos meus clientes eu sempre digo, vamos fechar o ano, vamos se planejar e ver o que é melhor. É vocês permanecendo simples? É você ir para o presumido? Certo? Por conta justamente dessas alíquotas. E da questão do faturamento, porque às vezes você já está faturando muito. Então, mesmo você pagando uma alíquota inicial de 4,5%, sai muito mais caro. E assim, a gente tem que prezar, porque é melhor, a gente tem que manter regular, sim, mas prezando que a gente paga menor, certo? Aí eu trouxe aqui uma particularidade dos escritórios de advocacia. É que a empresa, ela paga a parte patronal. Todos os anexos do Simples Nacional pagam essa parte patronal dentro do DAS pelo faturamento.
exceto os escritórios de advocacia ou outras atividades que estejam nesse anexo 4, que esses 20 é pago 20% por fora e sobre a folha de pagamento. Digamos que você tem um faturamento de 10 mil, você é de outro anexo, você tem um faturamento de 10 mil, você vai pagar um percentual lá em cima dos 10 mil. Os escritórios de advocacia não. Digamos que você tem uma folha de 10 mil, você vai pagar de parte patronal 20% de 10 mil. Então, assim, acaba que essa particularidade onera muito o escritório. Porque você ter um valor em cima de uma folha de pagamento é muito alto, ainda mais de 20%. Aqui eu trouxe algumas orientações, que é sempre para quem está na faculdade, né? Que quer empreender, planejar, procurar orientação, o que é que eu tenho que fazer assim quando eu saio, buscar a assessoria desde o início, manter a contabilidade regular, assim, anotar, né? O que eu digo, anotar, nem que seja num caderninho, tanto que entra, tanto que sai, porque às vezes chega só o dinheiro na conta e você paga as despesas do escritório, as suas despesas e não vê lucro nenhum. E também organizar os documentos, né, do escritório em si, da parte contábil desde o início, os contratos, quem são seus clientes. E eu trouxe aqui os erros que a gente sempre deve evitar. Como a Bruna mesmo trouxe, a questão de misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Isso é o erro mais comum e o que pode prejudicar muito o seu escritório. É achar que seu escritório faturou 10 mil e você vai viver de 10 mil, certo? Deixar de recolher o prolabore também para quem já é pessoa jurídica, porque o que é que acontece? A contabilidade, ela permite que os sócios retirem dinheiro da empresa de duas formas. Pelo prolabore, que é o salário, onde tem o desconto de INSS, de imposto de renda, e a distribuição de lucros, que é isento desses impostos. Pela advocacia, né, pelo escritório de advocacia, já tem a questão dos 20%. Muitos não querem recolher o prolabore porque vai ter incidência além dos 11% do INSS, mais 20%. Só que o que é que acontece? A Receita Federal, a gente sabe que ela fiscaliza tudo. Então, se lá eu coloco tudo como distribuição de lucros, onde não tem esses impostos, se um dia ela vier a fiscalizar a minha empresa, ela vai definir que aquela distribuição de lucros lá de 100 mil reais no mês que eu tive é tudo prolabore. E ela vai querer o imposto de INSS e imposto de renda em cima desses 100 mil. Então, qual é o correto? Retira o prolabore, define seu prolabore, retira. A partir disso, o que você precisar de INSS, a empresa, né, finalizou aquele mês, teve um ganho a mais, conseguiu pagar as despesas, conseguiu fazer sua reserva de emergência, define a distribuição de lucros. Que aí você tem a opção de ser mensal, a cada 2 meses, aí fica uma definição da sociedade mesmo. Tá? E também emitir a nota fiscal. Por exemplo, a gente sabe que a advocacia, ela não, por exemplo, o imposto de renda não faz diferença para o contribuinte. Mas, quando a gente recebe apenas o dinheiro em conta e não emite essa nota de contrapartida, a gente está dizendo para o fisco, olha, eu recebi, eu estou apurando meu imposto daquele valor, mas eu estou deixando uma obrigação passar, que é a emissão de nota. Porque a emissão de nota, a gente não tem a opção de emitir nota ou não. Não é só para escritórios, é em geral. Muitas pessoas acham que a emissão de nota, não, eu tenho só um mercantilzinho, eu presto esse serviçozinho aqui, não tenho que emitir nota. E não é assim. A emissão de nota ela é obrigatória, ela exige essa emissão, esse documento fiscal. Tá? Aqui eu trouxe o QR Code no meu Instagram. E eu tenho um brinde, um bônus. Eu vou compartilhar com quem apontar para o QR Code, seguir e mandar um direct. Eu vou compartilhar uma planilha de controle financeiro. Essa planilha, você vai conseguir tanto importar ela para o seu escritório, como para a sua pessoa física também, porque a gente tem que controlar as duas pessoas. E principalmente quando a gente empreende, tem que ter o controle dos dois. Né? Então, eu vou disponibilizar essa planilha em Excel, já toda formalizada, com as fórmulas toda bonitinha, só para vocês começarem a preencher os recebimentos, o nome das despesas e os valores. E eu agradeço, mais uma vez, a atenção de vocês. E estou aberta a perguntas também.
Se alguém quiser fazer. Eu queria saber da nossa contadora quanto tempo dura geralmente esse processo para abrir a sociedade unipessoal? Né? São meses. E a diferença entre ele e entre eu abrir entre uma sociedade realmente, né? Aquela outra modalidade que tem, que você falou. Bom, a questão do tempo para a abertura vai depender muito da sociedade. Pode ser que a OAB, depois que a gente manda o contrato para lá, ela pede 20 dias para análise. Mas assim, os que eu abri, nenhum passou mais de 20 dias, sempre é antes. Mas o que é que vai depender vai ser o antes de chegar na OAB. Porque assim, nos contratos, a OAB necessita que eles sejam assinados. Não aceita assinatura tão digital como, por exemplo, se fosse na junta comercial, que é tudo pelo GOV. Então, acaba que esse processo, você conseguir a pessoa que assine, que a pessoa tem disponibilidade, é o que demora. Mas aí, depois que está todo o processo assinado, que você consegue mandar para a OAB, geralmente 10 dias, 5 dias, dependendo também do fluxo de lá, é rápido. E sobre a questão da sociedade. Só me recapitulando. Sobre a sociedade pessoal, aí a outra que eu vi só. E aí até o nome, essa outra também demora mais ou menos. É o mesmo prazo. O processo em si é o mesmo, o que vai depender realmente da opção que você vai escolher. Mas o processo de abertura até a finalidade do CNPJ é o mesmo. Não vai demorar. A sociedade pessoal deve ter até onde vai a minha responsabilidade financeira e a da limitada. A sociedade unipessoal, na questão da responsabilidade, vai para o sócio. Né? Você sendo o único sócio, a sua responsabilidade é única. A diferença da sociedade simples é porque você vai ter que partilhar com aquele sócio a sua responsabilidade. Digamos, geralmente o pessoal abre 50%. Então, se a empresa tem um problema financeiro, vai ser 50% de cada. Certo? As sociedades sociedade pessoal e as sociedades simples, na advocacia, elas utilizam, como é que eu posso dizer a palavra? Você é o único sócio. Mas o seu capital pessoal não deve se misturar com o da empresa, certo? Ariane, mas isso pode ocorrer de um dia acontecer? Isso pode, mas aí vai depender de muitas esferas. Não é uma coisa tão prática de você, não, eu tenho uma dívida, eu vou pegar ali um bem dessa pessoa e transferir para a empresa, para pagar uma dívida da empresa, certo? Então, a vantagem de se separar quando você inicia seus atendimentos, abrir a pessoa jurídica é essa vantagem, que você consegue ter uma separação mais assertiva do que é seu CPF e o que é o seu CNPJ, para poder, quando tiver essas ações, alguma coisa assim, você conseguir separar. Porque quando você atua só com o CPF, você acaba misturando tudo, né? Então, pode pegar um bem seu para quitar alguma dívida se for preciso. Eu vou perguntar, vocês não... Quem quiser perguntar, pode, porque eu tenho algumas bem específicas. Por exemplo, a sociedade pessoal, você falou, vem o CNPJ, né? E aí, eu sou o único responsável. Mas, supondo que na minha sociedade pessoal, sei lá, tem um valor, 10 mil que eu abri, 10 mil. Só que o meu patrimônio pessoal, sei lá, R$500 mil, né? Eu tenho um problema muito grande que de repente um cliente veio entrar com ação de indenização e eu tenho que pagar 300 mil, né? Me dei mal. Aí, vamos lá. Eu não estou limitada a esses 10 mil porque é unipessoal. Ele vai entrar na minha esfera pessoal, vai avançar os meus 500 mil de patrimônio pessoal. É isso na sociedade unipessoal? É e não é. Porque assim, a partir do momento que você implanta lá R$10 mil, você está dizendo que está colocando na empresa 10 mil. E com isso, o patrimônio da empresa tende a aumentar. E ela tem os patrimônios dela. Mas você, antes disso, você teve uma vida. Você construiu o seu patrimônio. Ariane, isso impede de um dia a justiça querer meus 100, meu 1 milhão? Não. Se ela definir que a empresa não tem capacidade para arcar com aquele prejuízo,
ela vai pegar no seu CPF também, até porque ele preza o que é o certo e o que tem que ser pago, independente de quem ele... Ou isso, ou a física. Mas o que pega até então ele vai primeiro pegar o da pessoa jurídica, vai investigar a pessoa jurídica e tudo. Aí a pessoa jurídica não tem capacidade de pagar tudo. Aí a gente migra para quem é os sócios. E isso também vai acontecer na sociedade. A diferença é que, no canto de você pagar dos 300 mil lá, os 300 todo vai ser separado pelas cotas de cada participação. Isso. Na pessoa física. Aí, por exemplo, você tem seu sócio, você é 50-50. A empresa tem que pagar uma multa de 300. A empresa tem 100. Aí vai para os sócios. Só que você vai pagar sozinha? Não, você vai pagar o que é limitado às suas cotas. 100 seu e 100 do outro sócio. Essa questão assim, de confusão patrimonial, ela não separa em canto nenhum. A gente é que tenta dificultar essa mistura, né? Por exemplo, quando a gente abre uma empresa que não é advocacia, é uma empresa de sociedade empresária, né? Que a advocacia ela não é empresária. Aqui. Quando a gente abre uma empresa, é porque assim, a advocacia não é considerada uma sociedade empresária, né? Mas, por exemplo, se eu abro uma sociedade empresária de contabilidade, eu abro e eu tenho o meu capital, eu integralizo a empresa e tenho o meu valor como pessoa física, meus bens. Ariane, numa ação, ele pode tomar o seu bem? Pode. Só que como o meu cartão CNPJ diz que eu sou uma sociedade empresária, ele primeiro tem que resolver tudo com a minha pessoa jurídica. A partir do momento que a minha pessoa jurídica acabou as possibilidades que ela tinha para pagar aquela dívida, aí é onde eu entro. Certo? Aí isso aí, independente se é unipessoal ou sociedade, vai ser o mesmo entendimento. Pode fazer, sabe? Bom dia. Você falou sobre o Simples Nacional e o presumido. Se o raciocínio estiver correto, inicialmente para o escritório, mais interessante o Simples, que é o que ele vai ganhando, e depois ele acaba migrando para o presumido. A pergunta é nesse sentido, mas não especificamente sobre essa questão. É sobre a parte patronal de 20% que você falou. Porque você disse que até então todos os tributos estariam pagos e teriam mais esses 20%. Você pode voltar a esse assunto para explicar onde ele se encaixa esses 20%, já que toda a parte tributária já teria sido paga? É o seguinte, toda empresa, independente se é simples, do presumido, órgão público, privado, ela paga parte patronal daquele empregado, digamos assim, certo? No Simples Nacional, todos os anexos, esse valor é pago dentro do DAS, junto com os outros impostos. Exceto quem está nesse anexo 4, que é o escritório de advocacia, as construtoras, eles são pagos pela folha. Então, é ali, por exemplo, a folha é 5.000. Então, você, além do imposto pago na guia do Simples, você vai pagar mais 20% de 5.000 e não de 10.000, que é o faturamento da empresa. Certo? Aí, esse percentual, ele é determinado, isso se ela for do Simples ou lucro presumido, é o mesmo valor de 20%. Agora, a diferença é porque no Simples, as outras empresas pagam tudo num DAS único, e essa é por fora. Certo? Que aí ele paga pela folha. Conseguiu entender? Deu certo? Então, a minha pergunta é a seguinte: quem está começando e não tem ainda a intenção de abrir um CNPJ, o que fazer, né, em relação a essa parte contábil? Como que vai se organizar? Não é? Porque imagina que iniciou, aí está ali no primeiro ano, mas já atinge aquele valor determinado. Né? Como que ele pode fazer, né, no início, sem CNPJ?
Pronto. No início, você vai para aquela parte onde você vai atuar como pessoa física, que é ter o seu INSS pago mensalmente como pessoa física, recolher o seu imposto de renda e ter o seu ISS. E vai ter obrigatoriamente fazer o carnê-leão mensalmente, fazer o livro caixa. Ariane, o que é esse livro caixa? Esse livro caixa é onde a gente vai colocar as receitas que você teve com o CPF da pessoa que te pagou e as despesas. Que despesas são essas? Aluguel de sala, energia da sala, telefone, o seu conselho de classe, que você pode colocar lá também. Uma secretária que você contratar como pessoa física, você pode colocar lá também. Então, ele vai abater essas despesas. Na pessoa física, como é basicamente o cálculo, que eu gosto de falar da prática, né? Mas aí vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Eu informo lá uma receita de 10 mil no mês e informo uma despesa de 5, que essas despesas podem incluir tudo isso que eu falei anteriormente. A minha base de cálculo para o imposto de renda é 5 mil. E desses 5 mil eu vou aplicar a tabela do imposto de renda que é geral para todo mundo. A partir disso é feito o cálculo do imposto de renda. E você vai ter que pagar o seu INSS, onde vai definir se vai ser 11% ou 20%. Então, a pessoa física ela vai trabalhar dessa forma. Vai ter a receita, as despesas e a base de cálculo para o imposto. Como a mudança da tabela esse mês de maio ocorreu, digamos que você faturou 3 mil, ficou com um líquido lá de 3 mil. Então, você não vai ter imposto de renda a pagar. Você vai pagar só o seu INSS, certo? Mas aí você vai estar regular, porque você vai estar informando a Receita, olha, todo mês eu estou recebendo esse valor, estou tendo essas despesas, que as despesas precisam ser comprovadas, certo? Nota, recibo, tudo isso tem que ser guardado durante um determinado tempo, para que você consiga, caso tenha alguma fiscalização, que a gente não está imune de ter fiscalização nem de CPF, nem de CNPJ, você consiga comprovar, olha, eu recebi esse valor X, mas eu tive essas despesas aqui mensalmente, por isso que eu não tive imposto de renda a pagar. E no final do ano, no ano seguinte, né, você faz a sua declaração de imposto de renda normal. Que aí é para quem trabalha como empreendedor, é uma comprovação de renda para você ir no banco, solicitar alguma coisa, fazer financiamento de carro, casa. Então, vai te ajudar a ter essa comprovação de renda também, certo? Então, quem está saindo da faculdade para iniciar, tem que iniciar pelo menos com a pessoa física, para não ficar sem irregular, né, perante a Receita Federal. Tá? Ariane, eu estive aqui com você naquele curso de CRC numa sexta-feira, né? Que eu achei incrível, que era sobre legalização de empresas. E aí eu achei muito interessante quando falou na questão de você observar a questão do contrato entre os sócios, principalmente em relação à questão ou de saída de um dos sócios ou de falecimento de um dos sócios. Como é que seria a questão da divisão daquela cota-parte, né? Em quanto tempo que a empresa deveria pagar? Queria que você falasse um pouquinho dessa importância, né? Para não quebrar a empresa. A gente sabe que a gente é um ser que não sabe se amanhã a gente vai estar vivo, né? E quando a gente trabalha com empresa, a gente tem uma empresa ou uma sociedade, querendo ou não, esses bens que a gente coloca lá, que é o capital, ou os bens que a empresa vai adquirindo, que a gente faz parte daquela sociedade, eles acabam sendo bloqueados quando você falece. Até porque quando a gente falece, na hora o CPF já bloqueia, então você não consegue fazer mais nada. Só que tem algumas cláusulas que a gente consegue colocar em contrato. Por exemplo, se você for em sociedade, você tem a opção de dizer que, com o falecimento de algum dos sócios, aquele CNPJ ele vai ser baixado. Lógico, não é baixado após a morte do sócio, porque tem o espólio, tem a divisão de patrimonial, a divisão de caixa, das despesas também, que nenhuma empresa pode ser baixada devendo nada a ninguém. Então, assim, tem essa opção de você colocar essa parte onde você cancela aquele CNPJ com o falecimento de um dos sócios. Ou que tem a opção também de você colocar que uma pessoa responsável do sócio irá entrar naquela empresa. Que é onde a gente faz um aditivo, né, o contrato, colocando os herdeiros, por exemplo, ou o responsável, né, após a morte do sócio.
E assim, esse é um caso bem importante, porque quando a pessoa tem uma empresa que ela falece, ela tem que fazer o espólio, né? Fazer um levantamento patrimonial de tudo que a empresa tem, de quanto é de cada cota, de cada sócio, para após isso fazer a dissolução da empresa. Separa tudo que é meu, tudo que era do sócio e consegue fazer a baixa, ou se o sócio quiser, dar continuidade, dependendo do que está no contrato. Tá? Não é encontrar a questão do contrato, prever como é que eu vou pagar isso aqui para a família. Se a família realmente vai poder ingressar aqui, porque às vezes a gente ingressa de alguém que não paga acordado por isso, não é interessante que todo mundo prejudicar, todo mundo vai ter, né? Ou então assim, tem sempre uma coisa que tem prejudicar a empresa, que eles têm que justificar. Isso, tem essa opção de você determinar até os pagamentos. Você coloca, né, em falecimento dos sócios, a empresa será dividida, né, pela cota parte, a família irá receber o valor do falecido e esse valor da parte patrimonial dele na empresa vai ser dividido em quantas parcelas X de tanto valor. Ou definir um valor mínimo no canto das parcelas. Porque, por exemplo, se você define 100 parcelas e o patrimônio da empresa está 1 milhão, querendo ou não, é um valor bem razoável mensalmente. Então, você pode definir, não, vai ser pago 10 mil mensalmente, independente do número de parcelas. Porque aí não fura o seu caixa, não compromete o seu caixa, você consegue alinhar todas as despesas, que quando a pessoa chega a falecer, né, como eu falei, vai ter que fazer o levantamento. E geralmente esse levantamento não está incluso no contábil mensalmente. Você vai ter que pagar um extra para o seu contador fazer esse levantamento, apesar de teve um balanço anterior, que a gente tem que entregar o balanço. Mas depois desse balanço, quais foram os outros bens que foram incorporados? Porque o balanço ele é fechado anual. Mas se a pessoa morreu no mês de junho, adquiriu 6 meses de dívida, 6 meses de receita, 6 meses que ele pode ter adquirido algum bem novo, algum equipamento, e tudo isso vai entrar no patrimônio da empresa. Então ele vai ter que fazer uma contabilidade, né, assim, de 6 meses, juntando com o que já existia. Então tudo isso influencia no caixa, né? E é sempre ter aquela visão, o meu caixa comporta o que eu estou pagando, o que eu estou devendo, comporta as obrigações que eu vou ter. Então, assim, o caixa ele tem que ser olhado todo dia, no máximo por semana, porque cada movimento que você fizer contra ele pode te prejudicar no final do mês, né? Então, é interessante você conseguir acompanhar qual os dias da semana do mês que você consegue ter mais dinheiro e ter as despesas para pagar. Qual o dia que você consegue ter mais, qual o dia que você está tendo mais despesa e menos dinheiro, para poder você conseguir fazer as reservas de emergência e a reserva para pagar aquele eventual desembolso que você vai ter que fazer. É a provisão, né, que a gente chama. Muito obrigada, Ariane, muito obrigada pelo esclarecimento aqui hoje. E nós temos também um presente para você. Doutora Joyce, faz parte da diretoria da ESA, para a Jovem Advocacia, vai entregar o seu presente. Muito obrigada. Pessoal, agora será o nosso intervalo para o almoço. Nós retornamos às 1h30 para darmos continuidade ao nosso evento. Obrigada pelo comparecimento de vocês no turno da manhã. Tenho certeza que todos saíram daqui já nesse turno da manhã com muito aprendizado. Já nós tivemos 2 palestras excelentes. Então, até 1h30. Tchau, tchau.